Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos! Hoje eu vou mostrar aqui para vocês a nossa apresentação do plano de trading, tá? O que é o plano de trade, né? O plano de trade é uma cesta de robôs, né? Onde teremos aí de 3, 4 a 5 robôs operando o nosso mini índice e o nosso mini dólar, tá? Então, você não vai ficar engessado somente em uma estratégia, né? Você não vai ficar engessado somente em um algoritmo, tá? Então aqui você vai conseguir ter várias oportunidades, certo? Começando aqui, vamos começar pelo zero, óbvio, né? Então começando pelo zero, o robô ele tem o algoritmo dele foi desenvolvido para operar logo na abertura, tá? Então ele usa como parâmetro a nossa VWAP diária, certo? E o ponto positivo desse robô é que ele costuma pegar o início, tá? Então a gente tem uma abertura, ele consegue pegar o início de grandes movimentos, né? Utilizando também parcial, então tirando o risco mais rápido de todas as operações, certo? Temos um alvo aí de 150 pontos, com um índice de acerto, tá, de 80%, né? As entradas elas são um pouco menos agressivas, porque nós temos somente 2 por dia em média, tá bom? Quando o preço volta na terceira ou na quarta vez da VWAP, talvez o sentimento já seja outro, tá? Então por isso que nós temos essas 2 entradas por dia aí, e com uma média de acerto de 80%, tá? Então o robô zero, ele tende a buscar logo a abertura do dia, as defesas em VWAP, tá? Para buscar o início de uma movimentação, tá? E o mais legal de tudo é que o segundo robô, o M4, né? Nosso lançamento aí, ele cumpre uma estratégia de continuidade. Então ele basicamente complementa o zero, certo? Então o zero vem, faz a abertura, pega a VWAP e pega a primeira movimentação, dá seu gain, na continuidade entra o M4, tá? Então vem o M4 na continuidade e pega toda essa movimentação, né? Identificando o que? Fluxo de agressão em zonas de retrações, tá? Então o preço na hora que volta, ele pega a continuidade do movimento, tá? Da tendência primária do dia. Então, o M4 complementa o zero, tá? Na minha opinião, eu gosto de falar assim, porque quando a gente tem um pullback em retração, em médias, né? Ou em alguma resistência, ou em algum suporte, ou em alguma linha de Fibonacci, né? Ele faz essa continuidade de tendência, tá? Então o M4 é basicamente isso, né? Nós temos um stop loss pequeno nele, tá? Por isso que o nosso índice de acerto ele é um pouco menor, porém, todavia, quando o índice anda, né, o mini índice no caso, consegue pegar a tendência, a gente pega 2 vezes mais do que o nosso stop loss, tá? Então, a cada 10, a gente acerta 4, porém a gente acerta 2 vezes mais, tá? Então, se você for fazer a multiplicação aí, né, tá dando praticamente 8 vezes mais do que a sua perda, tá bom? Uma entrada, nós temos uma entrada um pouco mediano, vamos dizer assim, nem tão conservador, nem tão agressivo, tá? Porque para todo mundo que sabe, né, todo mundo consegue entender, nós temos um ciclo de mercado, tá? E o ciclo de mercado ele é composto por 5 ondas, então automaticamente, né, possivelmente teremos aí também 5 entradas no dia, certo? Dito isso, de continuidade de tendência, nós vamos para o Evoque. Putz, Felipe, não pegou tendência. O que a gente vai ter que fazer? Tá lateral. Então, beleza. Tá aqui, ó. Toma. Nós temos o Evoque, tá? Que ele opera em mercado lateral, tá bom? Então, ele busca aí compras e vendas nos extremos, tá? Do canal, né? Da lateralização. A gente pode ver aqui que temos uma estrutura de Wyckoff, tá? Então, ele tenta identificar essas operações aqui, ó, de compra, essas operações aqui de venda, certo? Com o índice de acerto aí um pouco maior, de 61%, de acerto, né? E com uma entrada em média de uma vez ao dia, porque este cenário aqui, na maioria das vezes, é mais difícil de acontecer, certo? Mas quando acontece, nós também estamos preparados, tá? Então a gente tem um Evoque aqui, que ele faz essa entrada em zona de lateralização, certo? Depois da lateralização, nós vamos para o nosso V12, tá? É um robô que tem um alto índice de acerto, 83% de acerto, porque o seu algoritmo consegue identificar o quê? Uma reversão de tendência. Então, pera lá. Nós temos o zero que pega o início, nós temos o M4 que pega a continuidade de tendência, nós temos o Evoque que pega a lateralização, e quando for reverter preço, a gente tem também? Tem também. Então, o V12, né, o V12 ele pega a reversão de tendência. Como eu disse,
todo preço tem um ciclo, tá, de 5 ondas, né? E na hora que vai ser revertido esse preço, o V12 consegue identificar essa reversão, tá? O índice de acerto um pouquinho maior, de 83% de acerto, tá? Nós temos um alvo longo, tá, de 300 pontos. Por quê? Quando nós temos uma reversão, a reversão ela tende a andar mais, né? Então percebe-se que a reversão, que seria um novo início de tendência, né, ela tende a andar mais, então a gente tem uma quantidade de pontos maior e o stop loss menor, então é 2 vezes do que o nosso stop loss, tá? E para aqueles que fecharem o plano de trade, tá, com a gente vai dar um plus, né, que é o robô R15. O R15 ele é mais agressivo, tá bom? É o robô que eu mais gosto, tá? Porque eu tenho um perfil de operador agressivo, né? Então é um robô que ele opera longe de médias, certo? Ele opera longe de médias, onde ele consegue identificar volatilidade em rompimentos, tá? Então ele tenta pegar esse rompimento, né? Buscando um alvo de 100 pontos, certo? E automaticamente a gente tem um índice de acerto de 89%, tá? É uma entrada um pouquinho mediana, né? Então a gente tem 3 vezes na semana mais ou menos, tá certo? E o robô ele começa a operar das 9 até as 10 horas da manhã, tá? É um robô onde mostra então rompimento e volatilidade. Então esse é o nosso plano de trade, tá? Nosso plano de trade ele tem 4 robôs e mais o plus, né? Que é o R15, onde tem todos os perfis de operador, tá? Então início do dia, não consigo operar durante o dia, só consigo operar no início do dia, então você tem o 0. Tá? Quero pegar o robô que tem tendência, então você tem um M4. Quero operar um robô que tem lateralização, temos o Evoque. Quero pegar um robô onde a gente tem reversão de tendência, então a gente tem o V12. Quero pegar um robô que tem operações de rompimento, R15, com grande volatilidade. Tá? E por fim aqui, para a gente terminar, né, o nosso plano de trade, tá, que é a nossa cesta de robôs, ele compõe um painel de controle onde você não acha isso no mercado, tá? Não existe, não tem, tá? Isso no mercado que é o que? Ele consegue colocar a sua cesta de robôs, né, tudo dentro, visivelmente, numa tela só, tá? Então você não precisa ficar linkando robô por robô, como eu vi aí, né, como a gente tem aí no mercado, mostrando quais são os resultados, né? Então a gente já consegue visualizar tudo numa única tela, certo? Então esse é o nosso plano de trade, tá bom? Não vou prolongar muito aqui, mas esse é o nosso plano de trade, então composto de 4 a 5 robôs, operando todos os tipos de perfil, certo? Então agradeço a todos, aqui eu deixo o contato embaixo com o e-mail e o site, caso tenham mais dúvidas é só nos procurar que a gente vai se ajudando. Muito obrigado a todos e até a próxima.